Bom dia, pessoal. Bom, o tema da palestra hoje é uma vida com propósito. É um tema que eu acho que muitos de nós, em algum momento da nossa existência, neste plano, já nos questionamos, né? O que a gente veio fazer aqui? Qual que é o nosso propósito? Eu acredito que se a gente já não questionou, pelo menos a gente irá questionar em determinado momento, porque surge realmente essa dúvida no nosso coração, né? O que a gente está fazendo? E a minha ideia hoje, o meu propósito de falar de propósito com vocês, é que, ao final da palestra, a gente possa sair diferente do que a gente entrou. Por quê? Muitas vezes a gente vem para a casa espírita sempre buscando alguma coisa, né? A gente quer deixar todos os problemas para lá, né? Entra ali no portãozinho, acabou o problema, a gente vai tomar um passe, a gente vai escutar uma palestra deliciosa, vai sair renovado, pisou para fora, aí chega uma mensagem no WhatsApp, daí pronto, daí já volta tudo e esqueceu tudo que viu na palestra. É muito rápido, né? É entrar, se sentir maravilhosamente bem, sair e lembrar que tá tudo acontecendo novamente. Então, a minha ideia aqui, o meu propósito com vocês, é que a gente possa entender como lidar com isso, sabe? Porque a vida realmente vai ser a partir do momento que a gente vai pisar lá, com o passe e com o que a gente aprendeu aqui. E aí, o que eu vou fazer com isso? É isso que a gente precisa realmente entender, juntos. Todo mundo está aqui caminhando da mesma forma, então juntos a gente tem que entender como sair da casa espírita e aplicar o que a gente está realmente aqui trabalhando, certo? Então, o que estamos fazendo aqui? Eu acredito que cada um de vocês aí, no coração de vocês, no íntimo de vocês, veio buscar alguma coisa hoje. Veio aqui por algum propósito, né? Ninguém acordou hoje, por acaso caiu no centro espírita. Eu acredito que todos já tinham se planejado para estar aqui, pensado, vamos ao centro espírita, à casa espírita hoje. Então, cada um de vocês, eu sei que veio buscar alguma coisa. E qual é o nosso propósito? O propósito da nossa existência, da nossa vida. Por que nós estamos aqui, neste planeta, ó como as coisas vão se relacionando, né? Neste planeta, neste país, nesta cidade, nesta família, vai afinando. Não é um acaso, né? A gente tem um planejamento. Eu não sei se todos aqui assistiram, e eu vou falar em determinados momentos do Nosso Lar, o 2. Se alguém não assistiu, é um convite que assistam, porque para nós da doutrina espírita é muito gratificante, né, assistir um filme espírita que trata de tantas coisas maravilhosas que a gente tem estudado. Então, para aqueles que assistiram, vão reconhecer no filme o trabalho que é feito para que a gente reencarne. Né? Todo mundo que assistiu conseguiu perceber que é um trabalho. Tem muita coisa envolvida para que a gente possa estar aqui. Então, não foi por acaso que a gente está aqui. Existe um planejamento, um propósito para que nós possamos chegar aqui. E no filme retrata muito bem isso, né? O trabalho árduo que é, a decisão, as pessoas que vão estar envolvidas, como que vai ser, como que a gente vai fazer. E o mais legal de tudo é que no filme mostra o plano B, né? Porque lembra que a gente vem e tem o livre-arbítrio? E se a gente escorregar, como que vai ser? A espiritualidade está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. Então a gente tem um propósito, sim. Né? A nossa existência aqui, neste plano, tem um propósito. E o que nos diz o Livro dos Espíritos? Na pergunta 132 nós temos: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Por que nós estamos aqui encarnados? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Né? O espírita sabe muito bem disso. A lei do progresso, a lei da evolução, a gente escuta muito isso. Para uns é uma expiação. Eu não sei se todos sabem, mas aqui só para fazer um parênteses para a gente entender um pouquinho melhor. A gente fala muito de provas e expiações, né? Provas e expiações são coisas distintas entre si. O que a gente pode dizer que seria uma expiação? Vamos dizer que é uma consequência de uma atitude que a gente pode ter feito ali, por exemplo, em outra vida. Tá? Então, em outra vida eu fiz um mal a alguém, nesta vida a gente tem um planejamento para que eu repare isso. Esse é um estilo de expiação. Enquanto que uma prova, por exemplo, pode ser uma prova de riqueza.
Uma pessoa pode escolher vir muito rica para aprender a lidar com isso. Ou então o contrário, a pobreza. Isso são provas, certo? Enquanto que a expiação está mais ligada a uma consequência de algo. Então, para uns é uma expiação, para outros uma missão. Vamos lá, Chico? A missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. O material vai fazer com que nós venhamos para cá, por isso a encarnação, para que a gente possa viver tudo que precisa ser vivido e trabalhar em cima do propósito, tendo que passar pelas vicissitudes, né? Não vai ter que separar e peraí, dar uma brecha, que agora eu quero evoluir. Não, vai continuar. Vai estar junto, as dificuldades. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade. É isso que eu quero trabalhar mais hoje. Que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Todos nós, sem exceção, estamos envolvidos na obra do Pai. Todos. Então, se alguém aqui tem dúvida de que é um trabalhador, então já tira essa dúvida. Porque a gente está aqui, ó, codificado, respondido. Nós todos estamos envolvidos em algo maior, que foi a criação. Nós precisamos trabalhar. Todos estamos envolvidos nisso. Para executá-la, ele toma um aparelho em cada mundo, o nosso aparelhinho aqui, certo? Em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Obediência. É preciso obedecer. E desta maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Evolução. Ou seja, qual é o nosso propósito, então? Vamos resumir? Evoluir. Evoluir nas leis divinas. Como que a gente evolui? Trabalhando. Né? Uma coisa que a gente brinca com todos os espíritas. O espírita, ele trabalha até mesmo depois de desencarnado, né? A gente vê que o espírita nunca para de trabalhar. Às vezes ele trabalha mais desencarnado do que encarnado, porque tentou postergar um pouco na vida, aí desencarnou, vai falar, vamos trabalhar. Né? Então a gente trabalha o tempo inteiro. Então quem acha que a hora que desencarnar vai descansar, a espiritualidade vai botar todo mundo para trabalhar. Não tem para onde a gente fugir, tem que trabalhar. Então precisa trabalhar nas leis divinas. E como que a gente trabalha nas leis divinas? O que é esse trabalho em Deus? A gente tem no Evangelho o capítulo Sedes Perfeitos, do Homem de Bem, em que ele detalha, e eu convido a todos a ler depois, com calma, de repente no Evangelho no Lar, ler esse capítulo, é muito bonito, é realmente um descritivo aí do que a gente tem que fazer para ser um homem de bem. Então, ali no item 3, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. A gente sempre fala que a doutrina pode ser resumida na lei de amor e caridade, né? Que está tudo ali envolvido. Né? Amar, ser caridoso, a gente consegue resumir praticamente tudo nisso, né? Tudo nisso. Na sua maior pureza. Então, vamos focar aqui nesses que eu destaquei. A lei de justiça, de amor e de caridade. Isso é trabalhar nas leis divinas. É praticar. Praticar. É um exercício, é uma atividade diária. Certo? É a prática que vai nos levando à evolução. E como que a gente pode praticar? Porque a gente vê a resposta ali, a gente vê o que está escrito e a gente nos questiona. E agora? Eu sei, eu li, mas o que eu faço? Como que eu aplico? Como que eu trabalho? E aí a gente tem que lembrar de algumas coisas. Lembra daquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo? Será que a gente tem feito esse exercício de se conhecer? Porque é assim que a gente vai conseguir se transformar. E a gente tem que lembrar um ponto extremamente importante, que é o nosso propósito, ele é individual. Então lembra quando a gente fala assim, mas eu faço tal coisa porque fulano faz isso comigo? Tudo bem, mas o seu desencarne é coletivo? Você vai ser responsabilizado por ele, por você? Como que é? O seu propósito não é individual? Você não veio... Como que você veio? E uma coisa que eu gosto de ressaltar é que, assim, a gente se prende muito à existência material.
E a gente precisa de uma recordação, de um lembrete. Eu quero que vocês se lembrem, que nós nos lembremos disso. Que isso daqui é um instrumento. Eu acabei de ler. É um instrumento. Vai embora. E o que a gente fez como espírito? Porque a gente se apega à matéria e muda a nossa visão, a nossa direção vira material. Eu vou seguindo no material, eu vou seguindo no material e deixo o espiritual como se fosse algo de lado. E sendo que, na verdade, é o oposto. A matéria é o instrumento para que eu consiga trabalhar o meu espiritual verdadeiramente. Estar aqui é uma oportunidade. A gente planejou estar aqui. É uma oportunidade. E a gente vem com uma matéria que nos serve de instrumento para trabalhar naquilo que uma vez, em algum momento, nós desejamos. Talvez nós pedimos. E quantas vezes a gente não se esquece disso? Realmente a gente se esquece disso. Mas a gente precisa se retomar. Volta, conhece-te a ti mesmo. Olha para dentro. Olha. O que você é por dentro. E quando a gente faz esse exercício de se conhecer, de ter uma autoconsciência do que você tem feito, das nossas atitudes, uma autoavaliação. Em determinada situação eu falei desse jeito, será que eu poderia ter falado de outro? Muitas vezes a resposta vai ser sim. Muitas vezes. Ah, mas já foi, agora o que eu faço? Eu errei. Tudo bem. Vai vir mais outras, várias oportunidades. E a partir do momento que você desenvolveu essa autoavaliação, essa autoconsciência, na próxima você vai, opa, peraí, aquela vez eu respondi desse jeito, não foi legal, vamos tentar de outro jeito? É isso, é para isso que a gente está aqui, esse é o propósito. Experimentar essa matéria para que a gente possa transcender no espiritual. É para isso. Então as coisas vão acontecendo para que a gente vá fazendo diferente e evoluindo e trabalhando nas leis divinas. Então ter essa autopercepção, o amor próprio. Quantas vezes já nos foi falado que a gente precisa se amar para que eu possa fazer algo para alguém? Se eu não me cuido, se eu me trato mal, como que eu vou fazer algo genuíno para alguém? Talvez não seja genuíno. Você pode fazer, mas talvez não seja genuíno, porque você não está nem fazendo por você. Você está se deixando, se maltratando. Quantas vezes pelos nossos pensamentos a gente não se trata mal? Se a gente for fazer esse exercício no dia, talvez muitas vezes a gente acorda falando, nossa, hoje meu cabelo tá horrível. Como que eu vou trabalhar desse jeito? Já começou o dia falando mal de você mesmo. E aí quer chegar no trabalho e colocar todo mundo pro alto? Poxa, se cuida também. Olha para si, faz esse exercício. E esse exercício vai nos fazer com que, quando a gente olhar para dentro de nós, talvez a gente não ache bonito muitas coisas. E tá tudo bem, porque esse é o exercício. É olhar e perceber. Por isso que eu falei, não é para olhar para a existência do outro. A gente sempre fala isso. Ai, porque fulano tinha que estar nessa palestra. A gente sempre fala, é super normal, né? Você escuta a frase que o palestrante está falando, você fala, nossa, isso daí ia servir pro meu tio. É normal, a gente acaba ligando, mas peraí, não, pro meu tio não, eu tô aqui. Eu. E quem sabe eu não sou um instrumento da vida do meu tio? Talvez o seu propósito também possa ser esse. Quantos papéis a gente tem na nossa vida? Né? Eu sou filha, eu sou irmã, a posição dentro da minha casa não foi em vão, eu sou a irmã mais velha. A espiritualidade faz todo um planejamento conosco. Né? Então, tudo é muito perfeito para que a gente venha aqui e simplesmente se entregue para o material e se perca. Olha o trabalho que é envolvido. Né? É um exercício de retomada. Volta para o espírito. Peraí, estou muito material. É o tempo inteiro pensando nisso, em dinheiro. O dinheiro não é o mal do século, mas ele precisa ser entendido. Entendido. Não é o material, é um instrumento. É isso que a gente precisa retomar, fazer esse exercício de retomada. Então a gente vai olhar para dentro de nós e vai ver coisas que talvez não sejam bonitas. E a gente precisa trabalhar, mas a gente também vai ver coisas que são bonitas. E o acolhimento vai estar nos dois. Eu preciso me acolher.
Só que o acolher, cuidado. A gente acaba se perdendo muito nisso e é normal. Mas o acolhimento não é você passar a mão em cima de você mesmo, né? Falar, tadinho de mim, eu sofro, tadinho de mim, né? Ai, que dó. E a gente acaba fazendo isso também, mas volta, não, peraí, calma aí, vamos lá. Eu sou a pessoa que está, eu sou a autora da minha existência. Então, não vou colocar o papel de vítima no meu livro, sobre mim. Não, você é a protagonista, eu vou mudar isso. Então, quando a gente olhar, a gente não pode também ter esse olhar de, nossa, eu sou uma vítima. Porque lembra, mais uma vez, no planejamento, talvez eu tenha escolhido muitas das coisas que hoje eu estou reclamando. Então, a gente olha, a gente faz essa avaliação e a gente vê. O que tá de legal? Poxa, eu tenho isso. Né? Eu sou uma pessoa responsável. Que coisa maravilhosa. Se você é uma pessoa responsável, você vai ter a responsabilidade de trabalhar, então, no que não tá tão bom. A gente tem as ferramentas. Então, olha para o que ainda está a desenvolver e trabalha nisso. Mas também não foca só naquilo que é, nossa, eu sou uma pessoa horrível, então. Não. Todo mundo aqui tem um propósito e a gente tem as ferramentas e estamos todos juntos nessa caminhada. Mas a gente precisa sempre se voltar. Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e julgar o outro. Mas volta para si, a seu propósito. E cada um fazendo o seu propósito, a gente vai aumentando, e trabalhando. E vai mudando, juntos, envolvidos. Então a gente vai fazendo esse exercício. Para quê? Para que a gente tenha uma transformação moral. Não foi ali dito na pergunta que a gente está aqui realmente para progredir e para trabalhar na obra da criação? Certo? Transformação moral. A gente vai se transformar. É um exercício. Vamos nos transformar juntos. Então a gente precisa fazer isso a todo tempo. E nesse capítulo aqui, é muito legal porque em dado momento, ele fala bastante sobre isso. Chega na sua casa depois de um dia e reflete. Reflete. Nas situações do meu dia hoje, o que eu poderia ter feito diferente? Não é culpa, é autorresponsabilidade. A gente precisa mudar esse olhar. É sobre você entender o que você fez e o que você pode fazer e ir caminhando. São passinhos. Por isso que eu falei que no momento que a gente pisar no centro, que a gente estiver revigorado, que a gente tiver com o passo tomado, é aí que a gente vai aplicar. E aí, tropecei, levanta e vamos, segue. E vai mudando. Ninguém vai sair daqui transformado moralmente, seguindo no propósito 100% e esqueceu da matéria. Até porque não é para esquecer da matéria. A matéria é nosso instrumento. Mas a gente vai seguir lembrando, certo? Porque isso daqui é passageiro. É um instrumento, é transitório. Transitório para quê? Para que o nosso espírito, ao desencarnar, tenha cumprido o que veio fazer. Percebem essa conexão? É isso que é importante. Porém, como eu falei, acaba que quando a gente vem, quando a gente encarna, a gente vai se prendendo, né? A gente tem o véu do esquecimento, a gente vai se prendendo às paixões do mundo. O mundo vai ficando muito bonito em certas coisas. Né? E a gente acaba colocando, por exemplo, o trabalho acima de qualquer outra coisa. O trabalho é extremamente importante. E é uma ferramenta incrível. Mas ele não é tudo. Porque, mais uma vez, o nosso desencarne acabou. E o trabalho espiritual, como ficou? O material, excelente. E o espiritual? Então, a gente precisa tomar esse cuidado do mundo também não nos prometer certas coisas e a gente acabar cedendo ao orgulho, ao egoísmo e deixar de lado o amor, que precisa ser a base de tudo. E, mais uma vez, para quem assistiu o filme, então, fazendo propaganda do filme, ninguém tá me pagando para isso, mas é que foi muito bom, então assistam. Mas para quem assistiu o filme, viu também esse trabalho, né? Como ali tinham 3 pessoas que seriam responsáveis por propagar o espiritismo de uma casa espírita, né? Um trabalho lindo ali no planejamento reencarnatório deles. Mas ao chegar, como que foi? O mundo cegou. Né? A gente tem ali um médium que faria, dentro do planejamento dele, um trabalho lindíssimo.
e ele começou a cobrar pelo trabalho. Então, a gente vai percebendo que ao chegar aqui, né, não há julgamento nesse sentido, porque acontece conosco. A gente se perde por achar algo muito atrativo. Ai, que legal. E ele achou muito atrativo. Dentro do filme, dá para perceber que ele achou o dom dele extremamente atrativo. Então, o que ele fez? Cobrou. Só que após o desencarne dele, houveram as consequências naturais daquela atitude que ele causou. Ele se comprometeu com a espiritualidade, né? E ele acabou cedendo às paixões do mundo. Nós temos também ali, e eu acho que esse, para mim, me tocou muito, que é realmente o que está ali como dirigente da casa espírita. Eu esqueci os nomes dos personagens. Mas, oi? Isidoro, isso, maravilhoso. O Isidoro, que foi ali, você percebe que ele seguiu dentro da casa espírita, mas no desencarne dele é falado algo para ele. E realmente, eu fiquei muito confusa nesse momento. Porque quando ele desencarna, antes mostra ele fazendo trabalho na casa espírita, e doando sopa, e dirigindo a casa. E quando ele desencarna, você vê que ele tá perdido, aparentemente no umbral, então aquela coisa. E eu me questionei, na hora que passou o filme, eu não tinha entendido. Eu falei, caramba, mas ele não era uma pessoa tão maravilhosa ali, né? E dando palestra, não sei o quê. E aí, em dado momento do filme, é falado pra ele, você fez coisas muito boas, mas você não aplicou o que você falava. Não sei se vocês chegaram a perceber, mas é falado isso pra ele. Você falava, você trabalhava, e dentro da sua família, dentro da sua casa, e com você mesmo. E eu fiquei, meu Deus. Principalmente com o filho. Olha como é o planejamento reencarnatório. Ele escolheu ali a posição de pai, a posição de filho, como que seria, e o tratamento que ele acabou fazendo quando ele veio pra cá, na vida corpórea. Então eu fiquei meio, né, assim, confusa. Eu falei, poxa, mas ele era um dirigente da casa espírita, o que ele fez de errado? E aí a gente percebe, o que tem isso? O que tem? A gente vir na palestra de domingo, o que tem? Trabalhar na casa espírita? Não tem nada. Não tem nada. Sabe por que não tem nada? Porque isso daqui, meu nome é Isabela, mas eu não sou a Isabela. Eu estou Isabela. Quem que eu era? Não sei. Mas eu estou Isabela. Agora, neste plano, nesta existência. Depois, sei lá quem que eu vou ser. Ou antes, sei lá quem que eu era. E assim vai. Então, de nada importa se verdadeiramente não for trabalhado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com essas paixões que são atrativas a dado momento. Depois, desencarnou, aí a gente volta e fala, meu Deus, não era tão atrativo assim. E trabalha. Oi? Exatamente, é o agora. Perfeito. É muito sedutor, né? Sim. Sim. Não, perfeito, é isso mesmo. Como eu falei, eu estou Isabela, cada um está de um jeito agora. E a gente pediu. Então, cuidado, como você falou, é sedutor, é bonito. Mas cuidado. Não é que, nossa, agora a gente vai largar tudo e pronto, vai viver só no espiritual, né? Assim, não é assim, gente. Tudo colabora, mas o que a gente tem que entender é que tudo é um recurso para o espiritual, não o contrário. Não é material acima. O que a gente tem que entender é que o nosso trabalho é de extrema importância, o que a gente faz de material tem a sua importância de aprendizado, mas não vai ficar. Vai ficar o que o espírito levou, que o espírito aprendeu, que o espírito trabalhou e aplicou. É isso que a gente precisa entender. E o que eu gostei dessa pergunta aqui, porque ela fala assim, de onde nasce o desgosto da vida? Quantas vezes a gente não se vê angustiado, desgostoso? Ah, que vida é essa? De onde vem isso? Que sem motivos plausíveis, então aqui é uma observação importante, sem motivos plausíveis. A gente sabe que existem momentos que ficamos tristes por razões que acontecem da vida que são inerentes. Mas sem motivos, aquela vez que você está angustiado, você fala, nossa, tô angustiado, não sei porquê, não aconteceu nada? Quem nunca, né? Não falou, não aconteceu nada, tô uma angústia. Sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. Olha só, efeito da
ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Parou de trabalhar. Resumo. Colocou o material acima do espiritual. Não tem como, pessoal. Em algum momento isso vai ser cobrado. Por quê? Porque a matéria é um instrumento. Então o espírito vai gritar. Em alguma hora o espírito vai gritar. Fala, peraí, volta. Não tem como, porque isso vai passar. Como eu falei, o estouro dela vai acabar. Então o espírito vai gritar, vai falar, por favor, olha para mim. Então isso é o resultado. Para aquele que usa das suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. O que acontece? A gente sabe disso. A gente é espírita. A gente tem esse lembrete. A gente vai se cutucando. Opa, não é matéria, é espírito. Legal. E aí o que a gente faz? Murmúrio. Reclamação. Nossa, que dificuldade, gente, que tá lá na minha casa por causa disso. Ai, peraí, nossa, mas talvez eu escolhi, né? Acho que o planejamento da minha família fui eu que falei, junto com a minha família lá. Por que tá reclamando, então? É uma bronca pra mim, tá? Por que a gente tá reclamando? Por que a gente faz esse murmúrio? Olha só, o trabalho ele nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente para aquele que está trabalhando nas suas aptidões naturais. Somos obras da criação. É natural. Mas a gente vai mais uma vez para as paixões mundanas, foge do propósito da vida espiritual e reclama, e murmura. E uma coisa assim que foi muito engraçada que aconteceu recentemente no trabalho, é que a gente estava conversando sobre um assunto, e foi legal porque a frase foi assim, a gente reclama do ambiente que a gente faz. Quantas vezes a gente não entra no ambiente e fala, nossa, aqui o pessoal é insuportável. Nossa, que lugar chato de estar. Peraí, mas você tá no meio. Então você se inclui nesse pessoal insuportável. Porque a gente tem que entender da nossa responsabilidade. Mais uma vez, autoavaliação. O que eu estou fazendo, então, de diferente para esse ambiente? Volta, vai voltando. É normal que no dia a dia a gente vá, e isso vai ser parte. Mas o que a gente precisa lembrar é de voltar. Somos obras da criação, parte da criação, que cada um tem um propósito. Não viemos aqui porque sim, temos um propósito. Não foi o acaso que nos trouxe aqui. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Paciência, resignação, o olhar que você dá à situação. Por isso que eu falei que quando a gente está muito voltado para o material, em dado momento vai gerar uma angústia, vai gerar um desgosto, porque o olhar que a gente está dando para aquilo é material. A gente pode passar por uma situação e pensar nela, o que eu posso aprender com isso? Mas a gente pode passar pela mesma situação e falar, minha vida é horrível. E aí? Percebe que o olhar muda totalmente? Porque se eu olho para aquela situação e falo o que eu posso aprender com isso, eu vou tentar mudar. Eu vou tentar fazer diferente. Mas se eu olho para aquela situação e falo que não dá, não tem como, não consigo, a vida é ruim, acabou para mim. Eu já não vou, eu vou me estagnar. Eu vou jogar, procrastinar, eu vou terceirizar. E assim vai. E mais uma vez o material toma conta. Então é esse exercício que a gente precisa fazer. A vida material, então, ela serve para que a gente possa vir aqui experimentações que sirvam para a vida espiritual. Esse é o intuito e não o oposto. Nós espíritas temos uma doutrina muito consolidada nesse sentido de respostas, né, do que precisa ser feito, dos trabalhadores da nova era, do que realmente ali foi trazido pelo Consolador prometido. A gente sabe dessa importância. Então, mais uma vez a gente vê aqui, ó, a nossa missão como espíritos encarnados. O que ele fala? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Mais uma vez, o material servindo o espiritual. E agora um ponto importante aqui.
Vocês viram que nessa resposta ele fala em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições. É uma dádiva. A gente recebeu isso, uma oportunidade. É uma oportunidade. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Encarnados. Instruir os homens. A gente está recebendo instrução. Uma escola. Que legal. Eu estou tendo a oportunidade de vir aprender. Em lhes auxiliar o progresso. Um auxílio. Está sendo nos dado um auxílio. Em lhes melhorar as instituições. Uma melhora. Uma oportunidade de melhorar. Então percebam que a nossa vida, o nosso propósito, ele é uma bênção divina. Foi muito bem trabalhado para que nós pudéssemos estar aqui. Olha o suporte. Né? Não está aqui respondendo em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Viver aí de qualquer jeito. Não! Instrução, auxílio, melhora, coisas positivas. É uma dádiva poder estar aqui. E nós pedimos. Mas isso traz conosco uma responsabilidade. E por isso que eu voltei para que a gente olhe para dentro. Na pergunta 1019, ele fala assim: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Quantas vezes a gente liga a TV e a gente vê tantas coisas e a gente acaba também terceirizando sem perceber, né, no sentido de falar assim, nossa, tá horrível. E aí sai e joga o lixo na rua. Poxa, e aí? Cadê minha responsabilidade em cima disso? Nossa, tá uma coisa assim caótica, vai lá e fala mal do outro. Cadê minha responsabilidade em cima disso? Por isso, o voltar-se. Então, a gente muito questiona, nossa, quando que a Terra vai ser um planeta bom? Quando que a gente vai ter o bem sobressaindo, né? Quando que vai ser aquela coisa? Quando começar por mim. Por nós. Quando cada um fazer o seu propósito. Aí, sim, a gente consegue que o bem seja implantado. Exato! Como que eu vou pedir um planeta do bem se eu não estou fazendo ações do bem? Consegue viver uma pessoa assim, num planeta assim? Não, por isso que a gente está no planeta de acordo com a nossa evolução e assim vai, tudo é muito perfeito. Né? As leis divinas são muito perfeitas. Então, para que este planeta, que em diversos momentos a gente reclama, a gente terceiriza, a gente precisa voltar e falar, bom, se eu quero que este planeta um dia seja um planeta realmente regenerado, que eu possa fazer parte disso, eu, como obra da criação, respondida lá naquela pergunta, preciso trabalhar. Preciso vivenciar o meu propósito. A partir do momento que eu vim para cá com um propósito de evolução. E ele responde, o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a venham a habitar, os bons predominarem. Aí o exercício. E aí? Será que eu serei ou sou o bom? Tá até aquele medo, né? Ai, será que eu vou embora ou será que eu vou ficar? Não sei. Mas é uma pergunta. Os bons precisam predominar. A gente tá na seara dos bons ou em qual? Qual leva que a gente tá? Porque então farão, ó, a responsabilidade. Se os bons predominarem, os bons farão. Que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Percebe por que a gente tem que se conhecer, se entender, olhar o que precisa ser melhorado aqui dentro? Porque se eu não olhar o que precisa ser melhorado, que ferramentas eu tenho para trabalhar nisso, como que eu vou ficar no planeta assim? Como que eu vou fazer com que o amor e a justiça reinem aqui dentro se eu estou em guerra comigo mesma? Como? Bate uma coisa com a outra? Não. Por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor por nós, entende a nossa evolução e nos coloca em um planeta de provas e expiações. Mas o planeta está passando para uma outra fase, evoluindo também, que é um planeta regenerado. E aí? E aí? Eu estou trabalhando? Por isso que o trabalho começa primeiro aqui, para que daí flua. Porque se aqui não tá com as pecinhas certas, aí não tem como. Aí não tem como eu fazer isso daqui. Fazer que reine aqui o amor e a justiça. Não tem como.
fonte do bem e da felicidade. Então, o bem verdadeiro dentro de nós para que flua para o outro, para que flua para o planeta. Por meio do progresso moral, olha só. Ah, legal, a gente tem que ser bom. Como? Progresso moral, trabalho espiritual, transformação moral, leis divinas, lei do amor e da caridade. Então, por meio do progresso moral e praticar as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Porque é a partir de mim, é a partir da minha transformação interna, que eu consigo linkar comigo espíritos bons. Quem nunca sentiu uma raiva e sentiu que aquilo nem estava vindo de você direito? Alguém já teve essa sensação? Né? Vem uma raiva assim, você fala, nossa, mas eu tô com uma raiva. Você passou por uma situação, mas vem uma raiva esquisita. Por quê? Porque eu atraí alguma coisa que estava negativa, que estava, opa. Então, se eu estou no bem e trabalhando no bem, vem comigo, vamos, espíritos bons. Mas se eu não estou conseguindo, quem vai comigo? E aí, isso precisa ser trabalhado. O trabalho. Aí a gente chega no trabalho. E aí o trabalho, a gente vê, como eu falei para vocês, que o espírita sabe que vai trabalhar eternamente, nunca vai parar de trabalhar, e que são muitas coisas a serem trabalhadas. Mas o trabalho é um fato que, nas nossas condições atuais, ele é um exercício, né? Porque a gente ainda não tem isso implantado. Então a gente precisa praticar. E olha o que nos é falado. Em Mateus, a gente tem ali, capítulo 5, versículo 44 a 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Que difícil. Vamos ser sinceros. É difícil, né? Porque a gente fala assim, ai, eu consegui trabalhar um pouquinho em mim, né? Então já tô um pouquinho melhor. Agora eu vou amar quem? Ah, minha mãe, meu irmão, meu pai. Já tem os conflitos ali, né? Mas a gente se ama. E aí, ir trabalhar para aquele que deseja verdadeiramente algo não muito legal para mim. Como que é? Muito mais difícil. Então, vocês veem que o trabalho ele vai crescendo? Né? Eu olho para mim, aí eu aplico aqui quem está comigo e vai subindo. Vai subindo. Isso é uma transformação moral verdadeira. E a gente precisa disso a todo tempo, porque a todo tempo nós estamos lidando com pessoas que vêm de diversas frequências, de diversas crenças, e isso é bom, porque é para isso que serve o material, para a transformação moral, para que a gente possa aprender e evoluir. Então é bom, porque ali está uma oportunidade, não está uma coisa ruim, não está uma reclamação, está uma oportunidade. Uma oportunidade de você fazer o que você está aprendendo, o que você vem escutar aqui na casa espírita, o que nós vamos escutar e trabalhar. Então, uma oportunidade. Vem aquela pessoa que a gente já tem né? Aí você fala, ai, lá vem. Opa, vamos lá. Respira. Porque acontece, mas a gente precisa enxergar com outros olhos. Então ele fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis disso? O que você está trabalhando se você ama quem te ama? Você está trabalhando? Que trabalho que isso gera? Você está amando? Ótimo. Mas e o trabalho de você deixar o orgulho de lado, deixar o egoísmo de lado, deixar a arrogância de lado? Cadê? Que são aqueles pontos que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então a gente entra, vai no elevador. Ah, eu falo bom dia pra vizinha legal, mas pro vizinho chato que fala alto eu não falo. Por quê? É aí que tá. Vocês percebem que são coisas muito delicadinhas do nosso dia
E a autopercepção faz com que a gente entenda, poxa, não, sabe, tem que ser legal com todo mundo. Vamos aplicar o evangelho, porque o evangelho, as codificações de Kardec, todos esses estudos, eles não foram feitos para ficar no papel, no tablet hoje em dia que seja. Eles foram feitos para sair e para que cada um de nós trabalhe junto à obra da criação. Então, cada um de vocês, cada um de nós, somos pecinhas do evangelho, vivas. Indo cada um para um canto, cada um seguindo sua vida, cada um trabalhando de um jeito e tendo que lembrar que o evangelho está dentro de você para ser trabalhado perante todos, inclusive você mesmo. Singularidade. Então, como eu falei, o nosso propósito, ele é algo individual. Ele pode vir de diversas formas. Nosso propósito está todo o tempo no nosso papel dentro de casa, no nosso papel fora de casa, em tudo aquilo que a gente assume. A todo tempo é tempo de aplicar o nosso propósito e de sermos trabalhadores das leis divinas. Mas o mais importante disso, que a gente precisa sempre entender, é que nós somos únicos perante Deus. Únicos. Então, cada pecinha importa. E como a gente viu, o bom funcionamento de cada pecinha gera um planeta inteiro do bem. Por isso que cada um aqui importa. E isso já nos foi falado. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lembra da parábola da ovelhinha? A ovelhinha se perdeu? E o pastor vai lá e pega aquela, mesmo as 99 estando juntas? Por quê? Porque se a gente se perdeu, a espiritualidade, Jesus, Deus vai trabalhar para que a gente volte. Vocês viram no filme, mais uma vez falando, lembra daquele momento, eu não lembro também do outro, mas aquele momento do médium, que ele... Otávio, muito obrigada! Lembra daquele momento do Otávio, que ele volta, depois de ter passado por todo o processo dele pós-desencarne. Como ele é recebido? Com festa! Ele chega com palmas. Por quê? Porque houve festa. Porque aquele que se perdeu foi acolhido pela espiritualidade, pela lei de amor, pelos próximos que estavam ali envolvidos no trabalho com ele. Porque a gente vai ser acolhido realmente. Então essa é a importância. E dado momento, se a gente não for acolhido, a gente vai acolher. Porque essa é a troca da espiritualidade. Então vocês percebem ali que mostra verdadeiramente isso. Cada um aqui é uma singularidade perante Deus, com um propósito único. Certo? Portanto, o que a gente precisa então, que foi o que eu falei, pisou para fora do centro, um lembrete. Vamos trabalhar em cima disso. Buscar a Deus. Será que no nosso dia a dia, nas nossas situações cotidianas, nas pequenas que sejam, eu estou buscando a Deus ou eu estou vivendo no automático? Estou deixando passar. Eu faço todo dia a mesma coisa. Buscar a Deus. Deus está nas suas atitudes? Deus está transparecendo o amor? As leis divinas estão? Nos alinharmos com a essência divina. Para que a gente cumpra o nosso propósito, a gente tem que estar em alinhamento com Deus, com o espiritual. Saber para onde eu vou, o que eu faço. Com a espiritualidade e com nós mesmos, um alinhamento. Através dos ensinamentos de Jesus. E praticando sempre, a cada dia, nos lembrando da lei do amor de caridade. Então, como eu falei, não é que a gente vai sair daqui todo mundo já 100% transformado. Mas é um pedacinho, um trabalhinho que vai sendo feito até que o planeta inteiro, também juntos, com cada um fazendo seu propósito, seja regenerado. O que é importante é que a gente tem que lembrar do amor de Deus. Pautar as ações no amor. Eu já tinha feito essa pergunta em outras palestras e eu vou falar de novo. O que eu tenho feito corresponde ao amor? Eu tenho feito baseado no amor ou não? É isso que a gente tem que saber, que é o alinhamento com Deus, porque Deus é amor. Então, se eu estou trabalhando no amor, eu estou com Deus. E a gente tem isso em João. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, uma coisa não consegue ligar com a outra. Eu só vou conhecer verdadeiramente e trabalhar no meu propósito se eu estiver alinhado com a minha essência divina e com a espiritualidade, através do amor.
E para finalizar, eu queria passar uma música, ela se chama Ama, do Moacir Camargo, é uma música espírita, e ela fala verdadeiramente do amor, o amor nas suas formas, e em um momento ela fala que o amor, ele eleva, ali bem no comecinho, ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. A gente vai viver no material sem pisar ali no material de verdade, mas como um instrumento para o espiritual. Então é um lembrete. A gente precisa sempre se lembrar do amor para voltar à nossa essência divina e poder trabalhar. Sempre. O amor, ele é o direcionamento. Então eu queria passar essa música, primeiro para que a gente possa se acalmar da palestra e depois ter a oração final, mas que possa ser realmente um lembrete. Quem sabe na casa de vocês, eu gosto muito de música para me acalmar. Então se eu tô numa frequência que eu não tô me sentindo muito bem, tá meio... Eu boto uma música, tento ir voltando, sabe? No trabalho, às vezes aconteceu alguma situação, eu coloco um foninho ali, respiro e vai trabalhando. A gente precisa ter os mecanismos, por isso é o conhecimento, de como você volta para Deus. Como? Então, esse é um jeito que eu gosto e eu vou compartilhar com vocês. E quem quiser escutar essa música, escute, porque ela é muito bonita. Então, se vocês puderem sentir verdadeiramente, eu ficaria muito feliz. As flores, recebendo os flores de
É isso, pessoal. Muito obrigada. Que a paz de Deus esteja com todos. Essa música, acho que dá. É muito bom para a gente pensar sobre o amor. Ama e viverás na terra, se libera, mas amor perdoa. Vamos aproveitar esse tempo de harmonia, dentro do amor de Deus, do amor que há em nós. Estamos trabalhando para isso. Fazemos as nossas ligações. E da Patrícia. Bom dia a todos. Bom dia. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos, respirar profundamente e imaginar a equipe do Dr. Bezerra de Menezes adentrando ao salão, se posicionando e emanando uma chuva de pétalas de luz que caem sobre nós, tocando os nossos corações. Vamos imaginar agora a entrada do Mestre Jesus se aproximando de nós e nos envolvendo com seu infinito amor, trazendo tudo o que mais necessitamos. Vamos sentir a presença e a essência de Jesus. Vamos pensar nele e receber tudo o que ele pode nos dar. Pensamos em Jesus. E agora, acolhidos e reconfortados, vamos concentrar os nossos melhores sentimentos em uma onda de vibração. Vibremos pela paz da terra, o bem universal e a boa vontade em toda a humanidade. Vibremos pelo nosso planeta azul e todos os seres viventes. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes, para que eles possam ter em sua conduta amor, justiça e caridade. Vibremos por esta casa, pelas equipes do Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, para que sempre possam nos acolher e amparar. Vibremos por aqueles que não puderam estar conosco hoje, pelos trabalhadores, voluntários e assistidos. Vibremos também pelo Educandário Bezerra de Menezes, pelas nossas crianças, por todos os trabalhadores, pelos seus familiares. Vibremos por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, que essas vibrações possam chegar até eles como um bálsamo que
que alivia as dores do corpo e da alma. É um sopro de esperança. Vibremos pelos nossos lares, imaginando Jesus adentrando em cada cômodo, deixando um rastro de luz que se expande ao infinito. E agora pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Que assim seja.